A violência contra a mulher é tema de uma peça de teatro que tem estreia marcada hoje em Balneário Camboriú. Avessa discute a realidade da mulher na sociedade atual e traz à tona os sentimentos e dificuldades do universo feminino. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo, Elison Guns. Oi, Elison. Olá, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM, também pela TV Univale. Você pode interagir com a gente, mandar sua crítica ou sugestão para o e-mail vivavozunivale@hotmail.com ou pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/vivavozunivale. Isso mesmo, e para conversar sobre a peça Avessa, nós convidamos a atriz e cantora Ana Paula Belling. E aí, Ana, bem-vinda, obrigada pela presença. Como é que tá o friozinho na barriga? Daqui a pouco estreia. Obrigada. É verdade, obrigada. Obrigada a vocês, eu que agradeço. A equipe inteira de Avessa agradece o convite. E tô ansiosa, né? É hoje. Até que enfim a gente vai estrear esse espetáculo. Muito bom. Eu queria que você conversasse sobre essa temática, né? Que é tão interessante, eu acho que ela já chama atenção realmente. De que forma a temática da violência contra a mulher é abordada nessa peça Avessa? Então, Lisa, a gente, quando idealizou esse projeto, que foi um projeto levado para a Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú em 2013 e aprovado, né? Quando a gente idealizou o projeto, a gente gostaria de falar, de um modo geral, sobre a identidade feminina contemporânea, né? As várias facetas da mulher hoje em dia e as várias relações da mulher com família, com maternidade, com o homem, com o poder, com a sexualidade e tudo mais. No decorrer do processo, a gente viu que eram muitas as relações e muitas formas de se chegar a tratar essas relações, né? De se poder tratar essas diversas relações da mulher. Então, a gente definiu um foco. Então, fomos, a partir de algumas pesquisas, a partir de alguns ensaios, de algumas improvisações, o que mais foi nos trazendo interesse foi a questão da violência contra a mulher hoje em dia, especialmente no Brasil. Né, a violência hoje em dia parece que cresce cada vez mais contra a mulher. Tem algumas pesquisas que dizem que a cada 12 minutos no Brasil uma mulher é estuprada. Então, acho que é cada vez mais importante de se falar sobre isso, de se mostrar isso. E no espetáculo a gente traz um tipo de violência, que é o estupro, como símbolo das diversas violências, não só físicas, mas psicológicas e emocionais que a gente vive todos os dias. Seja no trabalho, seja dentro da própria família, seja num círculo de amigos, enfim. A mulher sofre diversas violências e há diversos tipos de se violentar e de ser violentado, né? Então, o estupro é apenas um símbolo dentro do nosso espetáculo. E como é que foi a construção da sua personagem, Ana? Que é a única personagem da peça, né? Sim. Você é a mulher, né? É praticamente um monólogo. A gente não gosta de dizer que é um monólogo porque estão comigo, me acompanham no palco 2 músicos. Um violonista, o Pedro Locke, e uma flautista, a Larissa Galvão. Então, não gosto de dizer que é um monólogo. Mas de atriz, sou somente eu. Então, eu trago essa mulher, Avessa, que foi bastante difícil e num processo bastante demorado de criação, assim. E a gente iniciou o processo de criação dessa personagem através de alguns ensaios buscando o autobiográfico. A minha relação com a família, a minha relação com o homem, a minha relação com a infância, que eu acho que é muito importante. Hoje em dia, até um mistério para mim, que eu venho percebendo, assim, falando com as mulheres sobre violência, elas lembram muito da infância. Isso é uma coisa que me interessa, assim, uma coisa que me deixa um pouco interessada e um pouco... Como é que eu posso dizer? Angustiada, talvez? Um pouco angustiada, talvez. Por quê, né? Por que isso? Por que a infância vem tão forte no nosso inconsciente? De vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então, a gente começou o processo pesquisando voltando lá atrás, né? Pesquisando a minha relação na infância, com essas diversas questões. A minha relação com fotos, imagens minhas de outras pessoas, objetos pessoais muito importantes, antigos ou atuais e tudo mais. E isso foi me suscitando cenas, né, improvisações e tudo mais. Então, a partir dali, a gente levava todos esses materiais para o nosso dramaturgo, que é o Gregory Hertel, de Blumenau, que é o dramaturgo mais montado no estado hoje. É um profissional incrível. E levando, então, para o Gregory teve bastante material para desenvolver, né, na sua escrita.
Depois a gente chegou a um ensaio fotográfico. Então daí o roteiro saiu, então, improvisações, esse momento. Isso. Aí ele também produzia, mandava pra gente, a gente via como que aquilo funcionava, ou se não funcionava, né? Certo. E a gente ia trocando. Então foi uma dramaturgia escrita durante o processo. Por isso a gente diz que o processo é um processo colaborativo e autoral, tanto a dramaturgia quanto as músicas. E aí chegou um momento em que a gente decidiu, então, fazer um ensaio fotográfico conceitual para a peça, né? Nós não tínhamos as cenas todas ainda montadas, decidimos, então, trabalhar no conceito. Então, chamamos um profissional incrível, que é o Julian Sequinel, um fotógrafo daqui de Balneário Camboriú. E o Julian trouxe, a partir das coisas que a gente havia falado, algumas ideias, algumas sugestões de cena para a fotografia. E aí a gente fez um ensaio que eu adorei. Levamos para o nosso dramaturgo depois o ensaio pronto, as fotos. E o dramaturgo falou, não, peraí, vamos mudar isso aqui, vamos fazer essa cena assim, vamos fazer essa cena assado. E aí, a partir do ensaio fotográfico, a gente teve uma nova dramaturgia, que aí foi a dramaturgia final. Ah, a gente pode mostrar o cartaz, então, isso. Né, a arte gráfica é da Camila Petersen e a fotografia é do Julian Sequinel. Muito legal, já deu para sentir a proposta artística das fotos, né? Agora, Ana, por que essa mulher é avessa? Então, a gente pesquisando... Essa é uma palavra que me vinha na cabeça durante o processo e eu não sabia direito por quê. Aí fui pesquisar, né? E o avesso, né? É aquilo que está escondido, é aquilo que a gente geralmente não mostra. Se a gente for pensar no avesso de uma roupa, é aquela assim, onde a costura aparece, onde os defeitinhos aparecem, mas a gente quer esconder, então fica por baixo. E aí, uma mulher avessa é mais ou menos isso. Uma mulher que está ali, vulnerável, mostrando o que está geralmente escondido, o que não se vê, o que não quer se ver, o que não quer se falar sobre. E ela está ali, completamente do avesso, querendo ou não. Então, a gente traz o avesso no espetáculo em relação com a questão do estupro. Ela é estuprada num determinado momento da vida dela e ela quer se livrar disso. Então, tem até uma ação que eu faço muito na peça, que é a ação de ficar tentando me virar do avesso, me rasgando, assim, pelas costas. Então, tem uma ação que é bastante física, assim, as mãos nas costas, no corpo. E como se ela quisesse se desvirar. Ela quisesse voltar ao seu, entre aspas, normal, né? E isso ela nunca mais vai conseguir voltar. Não que ela não consiga superar isso, mas aquilo ela vai ter que aprender a conviver com aquilo. E isso é muito difícil. Nem todas conseguem, né? Bacana. E no palco, como é que vai funcionar essa interação sua, enquanto atriz, com os outros músicos? Então, a gente tem algumas músicas instrumentais que funcionam como trilha sonora, que me dão uma ambientação, né, durante algumas cenas. Tem um momento de cena mais corporal, de movimentação, quase uma dança. A gente não gosta de chamar de dança porque é mais uma dança de movimentos, né? Não é aquela dança que a gente costuma ver. E a música acompanha, a música dá esse ambiente para mim e para o público. E em alguns outros momentos, existe a música cantada. Então, eu estou num determinado momento da cena e eles iniciam e eu canto junto com eles. Eu não tenho relação direta com os dois, enquanto pessoas, né? Enquanto personagens. Eles não têm essa relação com a personagem. Mas eles estão ali para trazer esse clima, né? Esse ambiente mesmo. De lembranças, de momentos afetivos e tudo mais. A gente já falou dos músicos, quem são? Quem são os músicos? Pedro Locke, violonista de Florianópolis, e Larissa Galvão, que é flautista e pianista, mas no caso, no espetáculo, ela é flautista, isso, legal. De Florianópolis também. Ô, Ana, e fala um pouquinho do ambiente cênico, qual vai ser a proposta, o cenário, né? A proposta então, isso de é bem imagem, importante, né? até, Elisa, de eu falar, que é uma proposta bastante diferente, é uma proposta da cenógrafa Ana Clara Jolie, que há muito tempo morou em Florianópolis, com quem eu já trabalhei durante toda a minha formação acadêmica. E hoje ela está em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então, ela veio para cá especialmente para trabalhar com a gente nesse espetáculo. A proposta é do público estar inserido dentro da cena. Então, o público está ali comigo, é uma proposta intimista. No máximo 60 pessoas por sessão, por isso até deixo aqui, já saliento aqui que para quem quiser assistir, tiver interesse, a retirada dos ingressos, que são gratuitos, será 1 hora antes do espetáculo. Então, como o espetáculo é às 20h30, é importante retirar às 7h30, né, às 19h30 na bilheteria do teatro.
Gente, gratuito, não vamos perder isso. Isso, é gratuito. São 6 sessões, tem bastantes dias aí para aproveitar. E a cenografia, ela é em forma de labirinto. Então, o público forma esse labirinto, junto com outros elementos do cenário, e a cena se desenvolve no meio desse labirinto, né? Essa mulher que não sabe para onde vai, que vai e volta, que tenta achar uma saída e não consegue, ou consegue, e por aí vai. Muito bem. Ah, legal. É bem diferente, né, do que a gente costuma. Isso, é bem diferente do convencional. E agora, voltando um pouco a falar da sua personagem, qual que é o nome dela? Ela não tem nome. Ah, não tem Ela nome. Ela é uma mulher atemporal, que está num espaço que a gente não sabe se é real, se é fictício, se ela é uma mulher que existe ou que não existe. A gente deixa isso para a leitura de cada um mesmo. Bacana. Ana, a gente já percebeu muito bem o seu envolvimento pessoal, né? Você já contou que desde as pesquisas iniciais e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho como você vê as formas como a sociedade encara a mulher hoje. Você, inclusive, sendo atriz, que é uma profissão, vamos dizer, um pouco convencional também, né? E eu queria que você comentasse de que maneira você percebe as relações da sociedade com a figura feminina e, lógico, envolvendo o ambiente da peça, né? Então, como eu falei, eu acho que a questão de gênero é super importante de ser debatida ainda hoje. A gente vê ainda uma diferença, né, de salário da mulher com o homem, às vezes ocupando a mesma função, né, a mesma profissão e tudo, e ainda recebendo menos porque é mulher. A gente vê muito feminicídio. Até estava conversando antes da gente começar a nossa entrevista, que, por exemplo, na manifestação de domingo, que teve em todo o Brasil, saiu na internet uma foto de uma mulher segurando um cartaz pedindo feminicídio. E o que é feminicídio? Eu acho que nem essa mulher sabe, né? A morte de mulheres por serem mulheres. Ponto. Isso é um absurdo. Gente. Ela dizia feminicídio sim, fomenicídio não. Ok, morte por fome também, óbvio que ninguém quer, mas por que você está pedindo feminicídio? A brincadeira ficou ali com a palavra ficou completamente absurda. Uma mulher falando aquilo que eu não sei nem se ela sabia ou não o que significava, mas mesmo não sabendo a responsabilidade, não é retirada dela, né? Então eu acho assim, há uma luta cada vez mais importante, cada vez mais forte pelos direitos iguais. Mulheres não são iguais aos homens? Claro que não, somos todos diferentes. Mas os direitos iguais, direitos sociais, direitos trabalhistas e tudo mais, devem ser iguais sim. Por que essa diferença, não é? Então, eu acho que é cada vez mais importante da gente falar sobre isso. Muitas mulheres são violentadas psicologicamente, né? Mulheres que engravidam no trabalho. Aí tem homem que não gosta que não quer contratar porque a mulher pode engravidar. Como assim? Pelo fato de ser mulher. Já é um risco. Então, gente, isso é absurdo. A gente está em 2015, onde é que isso vai parar? Com certeza. Né? E eu acho que é muito importante. Também eu gosto de discutir que o estupro, ele não é só o estupro o qual a gente está acostumado a pensar, a ouvir falar, né? Mas nós somos, tanto homens quanto mulheres, cheios de buracos, né? São os olhos, são os nariz, é o nariz, são as orelhas, a boca. Quantas coisas a gente escuta, a gente fala, a gente vê acontecer. Isso também pode ser um tipo de estupro psicológico, né? Então eu acho que a peça traz isso, assim, como tema, mais do que o estupro só sexual, todos esses outros tipos de estupros. Eu acho que você tocou num ponto bem importante, que é o fato de muitas vezes a própria mulher já ter um preconceito, né? E assumir uma postura machista. Porque né? Vivemos ainda numa sociedade machista. E não só homens são machistas, mulheres também são. Com certeza. Né? E às vezes sem saber. A gente vai fazer um intervalinho, mas já voltamos conversando com a Ana Paula Belling. Ela que é atriz, veio falar sobre o espetáculo Avessa, que é daqui a pouco, né? A partir das... Que horas tem que estar lá para buscar o ingresso? Às 7h30 para retirar o ingresso e às 8h30 é o espetáculo. Aqui em Balneário Camboriú. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ela. Estamos de volta. Hoje nossa conversa é com a atriz e cantora Ana Paula Belling, ela que interpreta a peça Avessa, que estreia hoje em Balneário Camboriú, e a peça tem ingresso gratuito, é só retirar lá a partir das 19h30 no Teatro Bruno Nitz, em Balneário Camboriú. Então, e quem são os parceiros
que ajudaram na produção dessa peça? Então, a montagem desse espetáculo foi contemplada pela Lei de Incentivo à Cultura de 2013, de Balneário Camboriú. Então, é um patrocínio da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. E a gente tem alguns outros apoiadores também, que foi o SESC, que nos apoiou com um local para ensaio. A gente agradece muito às pessoas, aos profissionais do SESC, aos técnicos, né? A Belling Construtora, a Instaladora Palestina, a Parada Cultural, Atividades Artísticas e o César Propagandas. E a gente agradece muito essas pessoas, essas empresas, pelo apoio à cultura. Bacana. A gente sabe que todo mundo que faz arte, trabalha com alguma manifestação cultural no Brasil, tem que lidar com todas essas coisas. E eu queria puxar exatamente o fato de você ter seguido essa profissão, né, atriz, e você contou pra gente antes de começar o programa que você tem formação mesmo, você é graduada em artes cênicas. Em teatro licenciatura mesmo. E bacharelado em teatro. E tem até um mestrado, né? Isso, acabei agora o mestrado em teatro, legal. Na UDESC também, em Florianópolis. Eu acho que acaba sendo bacana, diante da temática que a gente está discutindo da peça, como é que você vê a figura da mulher nas artes aqui no Brasil, no teatro especialmente? Como é que você se sente como mulher atuando profissionalmente nesse meio? Eu acho que é um trabalho de militância há muito tempo já, né? A mulher, no início do teatro mundial, a mulher não podia fazer teatro, né? Eram homens e as personagens femininas eram representadas por homens. Então, mulher não era permitido dentro do teatro. Depois, a mulher se inseriu nessa arte, mas era vista como prostituta, era vista como mulher da vida, né? Era vista como inferior, né? Ao homem. E, atualmente, eu acho que melhorou muito, gritantemente, assim. Mas acho, sim, que ainda existe alguns preconceitos. Mas não só pelo fato de ser mulher, pelo fato da profissão mesmo. É uma profissão muito difícil no Brasil, ainda mais aqui no sul do país. Sim, mas é uma profissão com a qual a gente consegue viver, sim, muito bem, se você gosta do que você faz, né? Eu acho que o papel da mulher no teatro, disse antes, né, que para mim é um papel de militância, porque a mulher sempre foi muito guerreira. Eu tenho alguns grandes exemplos, né? A Bibi Ferreira, até que foi meu estudo no mestrado, como atriz e cantora, como intérprete de um espetáculo super político que foi Gota d'Água, na década de 70. E ela tem um discurso que ela fala sobre isso. Ela fala sobre a importância da mulher atriz brasileira. E que homens, né, cenógrafos, diretores, outros atores, tiveram uma grande participação e muita contribuição, que podem ter sido iguais, mas não maiores que as das mulheres. As das mulheres também foram muito importantes, porque nós tivemos grandes atrizes, empresárias, que levantaram suas próprias companhias. A Bibi Ferreira foi uma, Maria Della Costa foi outra, Fernanda Montenegro, né, Cacilda Becker, Eva Todor e por aí vai, que fizeram muito sucesso. Não só algumas na televisão, mas no teatro também, que conseguiram manter essa vida no teatro, que eu acho muito importante, e lotando seus teatros, né, com um público sempre muito grande. Acho que isso é muito importante. Poxa, a gente está falando de ser atriz no Brasil, mas recentemente aquela atriz norte-americana, Patrícia Arquette, também discutiu num pequeno discurso que ela deu na cerimônia do Oscar ali, uma espécie de militância pelos direitos iguais da mulher dentro do cinema, né? E foi incrível, incrível ver as reações das outras atrizes, Elas né? Que se sentiram muito representadas e às vezes não tem esse espaço para falar. E eu achei que ela usou o melhor espaço, assim, para colocar esse discurso à prova, né? Eu acho que foi muito bom da parte dela, muito bonito da parte dela, enquanto atriz, ter feito aquilo. De não ligar apenas para o glamour, para o Oscar, né? Para o prêmio que ela estava recebendo, mas de ver aquilo ali como uma oportunidade de militância mesmo. E acho que diria, foi incrível. Nesse âmbito, a gente não imaginaria que veríamos isso, mulheres, né? estariam se sentindo aí oprimidas ou desvalorizadas em relação aos homens, né? Mas até mesmo falando do Oscar ainda, antes na festa do tapete vermelho, pode ser uma impressão minha, mas eu percebo os repórteres, quando vão falar das mulheres, perguntando do vestido. Apenas do vestido, da maquiagem, do cabelo, do sapato, e nunca sobre o seu trabalho.
Quando é um Nunca homem... assim, né? Não vamos generalizar também, mas geralmente perguntando sobre essas outras questões. Inclusive teve alguma, eu não me lembro agora qual atriz, mas teve uma das atrizes que estavam nesse evento antes do Oscar, que falou, né? Ué, mas por que você não me pergunta do meu trabalho? Olha, que ótimo. Por que você não... ou até foi no Oscar mesmo, que eu li uma reportagem sobre isso, né? Que falava, por que você não vem me perguntar do meu papel, da minha personagem, dessa representação e tudo mais? Por que você vem falar apenas do meu vestido? Por que pro homem, né? E aí até teve não sei se foi um programa de televisão ou um jornal, alguma coisa assim, enfim, alguém da imprensa, que foi até os homens, né? E perguntou pro homem, e aí? E esse terno que você tá vestindo? E esse sapato? E eles se sentiram completamente... Oi? Você tá falando isso pra mim? Eu acho que é bom sentir na pele, às vezes, como essa relação, né? Legal. Ana, as pessoas que vão ao teatro hoje, que forem daqui a pouco, né? Assistir a Avessa, vão esperar que tipo de espetáculo? É um drama? Como é que você apresenta essa peça? Olha, eu não sei se... Eu não gosto de encaixar muito num gênero único, mas é muito mais um drama do que qualquer outro gênero que a gente está acostumado, né, a ver. É um espetáculo que é bastante político, assim, eu acho, pela temática que a gente está trazendo. Mas eu acho que a gente está tratando de uma forma bastante poética. Então, eu acho que as pessoas que vão assistir vão ver um tema super polêmico, super importante e forte, que muitas vezes a gente não quer ouvir, não quer ver, mas que eu acho que é importante de se ver e se discutir, mas de uma forma poética, né? Uma forma bastante artística, assim, com música. Eu estou trabalhando com profissionais incríveis, assim, minha equipe Eu estou muito orgulhosa da equipe que eu reuni para esse trabalho. Estou muito bem... embasada com essas outras pessoas. E como é que você acha que essa peça pode mudar a visão do público a respeito dessa questão de violência contra a mulher? Eu espero que haja uma reflexão das pessoas, tanto dos homens quanto das mulheres. Especialmente também das mulheres, né? Porque, como a gente disse antes, existem muitas mulheres machistas, existem muitas... E eu digo machistas não, vocês são ruins. Não, machistas porque às vezes eu também tenho... Também tenho atitudes machistas sem eu perceber, né? Às vezes a gente leva uma cantada na rua e fala assim, ai meu Deus, culpa minha porque eu botei essa saia. Claro que não! Você não pode se culpar disso. E o homem não tem direito, o homem ou qualquer outra mulher não tem direito de te invadir dessa forma, né? Não tem direito de falar sobre a sua roupa, de tocar no seu corpo, de falar alto sobre você e o seu corpo na rua. Ninguém tem o direito disso. Eu espero que haja uma reflexão sobre isso e que hajam mudanças mesmo em relação a isso, em relação a como lidar com uma mulher na sociedade hoje em dia. Ana, para a gente dar a ficha técnica da peça, né? Fala um pouquinho das pessoas envolvidas. Então, é uma ficha técnica bem grande. Eu tenho a Fê Anjos como preparadora corporal, uma pessoa que fez um trabalho de yoga, buscando o sagrado feminino, muito bonito o trabalho dela. Tenho a Luciana Sante como preparadora vocal, minha fonoaudióloga, professora de canto e tudo mais. Tenho a Joana Kretzer Brandenburg como figurinista, a Ana Clara Jolie como cenógrafa, tenho Julian Sequinel como fotógrafo, Camila Petersen como designer gráfica, Daniel Oliveto como iluminador, Giane Labanca como apoio coreográfico, é uma bailarina que trabalhou comigo. Tenho o Rafael Orsi de Mello, que é o diretor, o Gregory Hertel, que é o dramaturgo e também é o letrista, em parceria com a Tatiana Kobet. Tenho os 2 músicos, né? O Pedro Locke, que eu já falei, e a Larissa Galvão comigo em cena. Ai. Vamos ver se eu lembrei de todo mundo. É mais ou menos por aí, uma equipe bem grande. Bacana até para o público ter uma noção da Exatamente. Organização, né? De como é o trabalho, né? Esse trabalho, né? Então, Ana, e você já tinha trabalhado com alguma temática desse tipo, assim, algumas peças anteriores da sua carreira? Então, com esse aspecto bastante forte e político, ainda não. Mas já havia trabalhado recentemente num espetáculo chamado Beatriz, que na verdade é um espetáculo que ainda não está de canto, ele ainda pode surgir por aí. É um espetáculo que eu dirijo, mas também é um espetáculo sobre mulher, que também traz a identidade feminina para a cena. E é um espetáculo inspirado na obra do Chico Buarque com Edu Lobo. Então também tem música em cena, eu trago essa linguagem já desde esse espetáculo de sonoplastia feita ao vivo.
Bacana. Ana, a gente está terminando, gostaria de deixar o espaço para você convidar as pessoas a assistir a peça, então. Por favor, quero convidar então as pessoas, todos a assistirem a Avessa no dia 20, 21, 22 e 27, 28 e 29 de março. São 6 apresentações no Teatro de Balneário Camboriú, Bruno Nitz, gratuitas, e é só retirar o ingresso uma hora antes, porque são apenas 60 pessoas por sessão. Então, para não correr o risco, é bom chegar antes, às 7h30, retirar o seu ingresso e aguardar. É isso, eu espero vocês. Legal, a gente agradece a sua participação aqui. E terminamos hoje, né, Alisson? É isso aí, a Voz de hoje fica por aqui até a nossa próxima edição.